E aí, galera do Terceirão, boa tarde, ô alegria, que bom, não é? Estamos aqui neste estúdio, né, com a nossa diretora Yara e a professora Rosário, hein? Que beleza, olha aí, hoje nós temos uma mulher aqui que eu vou te contar. Eu acho que eu namoraria ela, Clarice Lispector, genial, é a nossa convidada aí, galera, deste 5 de outubro, que beleza, passa rapidinho, hein? Próximo mês, o Enem. Opa, e ela é constante no Enem. Então, com muito prazer, olha aí, vamos conversar aqui. Opa, e então? Literatura brasileira do modernismo, a geração de 45, que é do Guimarães Rosa, Clarice, os contemporâneos, né? Nós vamos conhecer um pouco a ficção psicológica, intimista, introspectiva de Clarice Lispector, genial, né? Então nós vamos ver a importância da obra dela, né? Não só os conteúdos, como a linguagem renovadora da obra dela, né? A linguagem renovadora, hein? E temas do cotidiano urbano, né? São textos maravilhosos. É o maior nome da literatura, da ficção brasileira contemporânea. A ficção dela, ela retoma aquela linguagem, aquela ficção psicológica de 30, aprofunda, né? Na introspecção, no intimismo, mergulha na metafísica. Olha aí, é a Clarice, hein? A Clarice não é de brincadeira. A Clarice bota o leitor para trabalhar, hein? Com ela, o leitor não fica parado. Ela joga para um lado, joga para outro, sacode o leitor e faz o leitor pensar de maneira diferente. E, principalmente, olha o detalhe curioso, é a questão da mulher. Ela vai pensar, ela joga assim, areinha bem fininha nos olhos das mulheres, né? Chamando a atenção, salpicando nos olhos das mulheres. E aí, quero mostrar para vocês aqui, não é? Grandes momentos aqui, essas fotografias maravilhosas, né? Este aqui já passou, né? Esse aqui nós comentamos. Agora estamos aqui com a Clarice Lispector, aqui Chico Buarque, aqui Dalton Trevisan. Opa! Olha quem está aqui, João Baldo Ribeiro, e aqui Lígia Fagundes Telles. Sobraram 2 aqui, hein? Ué, quem são esses 2 aqui, Terceirão? Este muito simpático aqui, e o outro sorrindo muito, né? Que coisa, não é? Aqui nós temos o piauiense famosíssimo, O.G. Rego de Carvalho. E aqui outro piauiense de Parnaíba, olha aí, Assis Brasil. Claro, a literatura piauiense está no nosso radar, hein? Nós vamos estudar os principais autores, já começamos, né? Você lembra da Costa e Silva, que nós estudamos no início, né? No pré-modernismo, e aí o ano passado foi o Francisco Gil Castelo Branco, e por aí vai, né? E agora, nesta sequência, vamos conhecer com mais cuidado o O.G., Orlando Geraldo, né? Rego de Carvalho, de Oeiras, né? Oeiras, Teresina Oeiras, Rio de Janeiro. Bom, e muitas coisas boas. Legal? Muito bom. Então, só lembrando, Assis Brasil e O.G. Bom, aqui é a terceira geração, é a geração de 45. E ela perdura até 2022, até os dias atuais. Claro que nesse percurso aqui, esse longo percurso, tem alguns momentos interessantes, né?
temos a poesia concreta, temos o tropicalismo, poesia marginal, 3 momentos curiosos. E esse período da geração de 45, nós chamamos neomodernismo, ou pós-modernismo, geração 45. Este primeiro bloco aqui é o bloco da prosa. São os ficcionistas. Beleza, que bom, não é? Olha aí a Fernanda, vamos lá, hein? Não, brasileira não, Fernanda. Ela nasceu na Ucrânia, que está aí numa guerra terrível, né? Ela é ucraniana, mas ela entrou no Porto de Recife, a família dela, ela é muito pequena, não é? E está aí, né? Brasileira, não de nascimento, né? Mas é brasileira, toda a formação dela, né? Magnífica. Junte todas, ela é a maior, né? Das ficcionistas. Cuidado, hein? Olha aí, Érica Fernanda, cuidado. Estou falando dos prosadores, dos ficcionistas. Romancistas, contistas, cronistas, os prosadores. Cuidado com a expressão. E aí, quando a gente esgota este bloco da prosa, nós vamos puxar os poetas de 45. E tem mais piauiense, hein? Bom, aqui Piauí, né? Piauí aqui. Galera, presta atenção. E Piauí aqui também, não é? Aí, com muito prazer que eu apresento para vocês, né? No meio desses gigantes, 2 gigantes do Piauí, né? Nós vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre eles 2 aqui. Tá bom? Pois vamos em frente aí. Que beleza. Então, vamos repassar aqui o contexto, né? Precisamos dominar bem esse contexto. O fim da Segunda Guerra Mundial, né? As bombas. Né? Ai, nossa, esse negócio foi terrível, né? Ainda repercute até hoje, né? Está aí o Putin, né, dizendo que se os Estados Unidos usarem a bomba, ele também tem o direito de usar arma nuclear. Olha o precedente que abriu aí, não é? É uma coisa absurda. Depois de tanto tempo ainda se usa isso, né? Fazer o quê? No Brasil, o fim da era Vargas, né? Terrível também, né? Mas o Brasil teve certos avanços aqui com o Vargas, né? Pois depois desta bomba, né, o mundo não foi mais o mesmo. Guerra Fria, olha que ironia, né? Estados Unidos todo o tempo, né, nessa situação terrível, né? Aí, União Soviética, atual Rússia, né? E aí no Brasil nós tivemos o governo de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, foi outro avanço maravilhoso. E aí explodiu, né? Urbanização, migração, sindicalismo, essa coisa complicada, né? Aí em 64 veio o regime militar, depois a abertura política. Olha o contexto, de lá até agora, né? A nova república, depois do regime militar, Constituição de 88, a 7ª. Nossa república é complicada, em 7, né? O Brasil, depois da independência, 7 constituições. Começou em 1834. Esta aqui é a última, 1988. Os planos econômicos mirabolantes e a desigualdade social avançou muito. Aí tivemos agora, nesses últimos tempos, o mensalão, o petrolão, e olha o último item, pandemia da Covid-19. Então, esse é o contexto. Que contexto, hein? Imagine. Dá uma olhadinha aí, Érica Fernanda, e a galera toda do terceirão aí, né? É isso aí, hein?
acompanhe isso aí. Isso aí é lembre-se que esse contexto histórico, né, ele vem atrelado a um contexto político, um contexto social, um contexto cultural, muita turbulência no mundo e no Brasil, né? E a arte todo o tempo acompanhando isso, né? Todo o tempo os artistas batendo, né? Para evitar alienação do povo, né? Manipulação, controle, né? É um negócio muito complicado, né? Acredito que ainda vai levar ainda muito tempo para a gente conseguir consolidar, né, a nossa república sem corrupção, sem fraude, essas coisas todas, né? Pois está aí. Esse é o contexto em que nós vamos movimentar vários autores, né? Já começamos com o Guimarães Rosa e agora nós temos a Clarice Lispector, né? Uma escritora magnífica, perfeita, genial. Eu tenho a obra dela toda, claro, né? É uma escritora fascinante, super inteligente. O leitor precisa tomar cuidado, né? Porque se piscar o olho, fica sem compreender muitas coisas da grande obra dela, né? É preciso que você tenha em mãos a grande biografia dela, né? Essa biografia foi escrita por um norte-americano. Nós estamos no calcanhar dele para ele vir para o Piauí, no próximo Salipe. Olha aí, né? Nós temos um dos maiores salões de livro do mundo, né? É o Salipe. Daqui para o próximo ano a gente tenta o contato com ele, né? Que é o norte-americano Benjamin Moser, né? Estivemos com ele em São Luís, na Feira de Livro de lá, né? Mas ele tinha muitos compromissos, não deu certo para ele vir. Mas vamos ver, nós temos ainda muito tempo. Vamos ver essas características gerais dessa literatura de lá até agora, né? Então nós temos constante pesquisa estética, a linguagem. Esse é um detalhe incrível, né? O mais curioso, os escritores eles relativizam os limites da prosa e da poesia, né? Misturam bem, né, essa linguagem, né? É uma coisa muito curiosa, essa linguagem do modernismo. E olha aqui aquela do Guimarães Rosa aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui. Clarice também está no meio, né? E olha outro detalhe curioso. Tradição e modernidade. Isso. E aí tem a literatura regionalista, onde entre os autores, né, do Piauí, Auger Rego, Assis Brasil, genial, né? Então você tem dois blocos que se misturam, vai ou não vai, né? A prosa urbana, regionalista, tudo em torno dessa nova proposta de linguagem, né? Dentro de uma filosofia extraordinária, né? E todo grande escritor do modernismo, ele se bate muito nessa questão do metarromance, né? O metarromance. E muitas técnicas de produção, fluxo de consciência, né? Aquela coisa da crise, né? Do ser, né? Essa crise do ser consigo mesmo, né? E as vanguardas de 45 até agora, eu vou listar aqui duas grandes vanguardas. O concretismo e o tropicalismo de Torquato Neto, hein? Tá aí. Analise bem esse contexto aí. Isto é, essas características, né, de linguagem, né, de comportamento com a poesia, com o teatro, né? O teatro vai ser uma aula à parte, né? Em dezembro, bem no início de dezembro, na primeira, até o dia 12, que nós temos aulas até o dia 12, né? Então, nós já, na programação nossa, o teatro
já está escalado para a primeira semana de dezembro, né? Olha aí, terceirão, dá uma olhadinha com muito cuidado nisso aí, hein? Muito bem, muito bom. Então, vamos convidar a nossa... né? Ah, chegou! Clarice Lispector, bonita, super intelectual, e aí fica ruim. Aí fica ruim para o namoro, né? Porque uma mulher deste porte aí, ai do homem, né? Coitado, né? Xiii, coitado. Então, 1920 ela nasceu, né? Em Chelmsford, na Ucrânia, né? A Fernanda já tinha dado um aviso ali, né? Olha aí. Não são bem escolas literárias, Fernanda, são movimentos, né? São movimentos de alerta, né? Exatamente. A gente não considera escolas literárias, mas considera movimentos importantes dentro de um certo contexto, né? Exatamente. E ela foi a óbito, Fernando, em 1977. Eu estava fazendo o 2º ano de faculdade, né, quando ela faleceu. A gente sentiu muito, fizemos muitos movimentos, né, de lembrança, de homenagem para ela. Ela tinha esses olhos dela assim, um pouco amendoados, a língua um pouco presa, não é? Ela é muito bela, ela, né? Claro que ela não ficou muito tempo casada. Uma mulher desse porte é muito complicado para se casar, né? Casou-se com um homem muito culto, né? Morreu nova, e podia ter vivido mais ainda, né? Bem mais, né? De modo que casou-se com um diplomata, né? Foi para a Europa, passou muito tempo, mas aí você sabe, né? Ela não é fácil, hein? Lá e vem separação, ela volta para o Brasil, e aí viveu um certo tempo, né? Hoje você encontra toda a obra dela, né? Eu tenho a obra completíssima. Eu tenho um volume só dos contos, a coisa mais linda, né? A biografia e os romances dela, né? Nesses últimos 7 anos, foram publicados vários livros, né? Toda a obra dela. E aqui algumas frases de efeito, né? Eu sou uma pergunta. Olha, ela não é fácil, hein? Por que o nosso quadro está assim, minha diretora? Só apagando e voltando. E aí tem, enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Pronto. Eu gosto mais desta aqui, ó. Não tem pessoas que cosem para fora? Cosem, costuram, né? Para fora. Olha que metáfora curiosa, né? Eu coso para dentro. Perfeito. Essa frase aí sintetiza bem, não é? E isso veio muito cedo, né? Problemas, né? Não tinha condição. A mulher muito culta, muito mais culta do que o marido, apesar do marido ser um diplomata e tudo, né? Mas ela era super, né? Você encontrou aí? Pois se você encontrou algum livro na biblioteca da sua escola, se você encontrou aí A Hora da Estrela, que é o preferido de todos nós, né? Ali é um recado de como uma pessoa não deva se comportar como a Macabea, né? Principalmente uma mulher, hein? Os recados que ela dá para as mulheres, eu vou te contar. É uma pancada, né? Foi esse mesmo, acertei. A minha experiência era que eu sou professor há muito tempo, não é? Tem hora que eu não vai, eu me comporto como uma Macabea. Fazer o quê? É a vida, né? O negócio não é fácil, né? Bom, mas o que há de se escrever? Que ao menos não se esmaguem com palavras, as entrelinhas. Isso aqui é demais, hein? O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. Eita, Clarice terrível, né? Clarice Lispector, genial. Né? Geniosa e genial, hein, Fernanda? Geniosa como todas as mulheres. As mulheres, em geral, são geniosas, né?
são terríveis, né? Aqui no nosso estúdio aqui tem a diretora de TV aqui, a Yara, né? E tem a professora Rosário, hein? Aqui ninguém pode pisar na bola não, hein? Elas jogam duro, né? E as coordenadoras, né? O canal Educação é bem servido, né? As mulheres estão aqui no comando, né? Gestão, né? E os professores aqui, meu amigo, não é fácil, né? Pois está aí, Fernanda, beleza de gente, né? Bela mulher, né? Muito, né? Sabe que o piauiense Ogerrego de Carvalho foi da mesma geração dela, né? Esteve com ela várias vezes no Rio de Janeiro, né? Seguramente trocaram muita figurinha, porque a ficção do Ogerrego de Carvalho lembra, em alguns momentos, muita coisa da ficção, principalmente o esmero, né? Os cuidados com a linguagem, né? Nós vamos estudar o Ogerrego e eu vou apresentar para vocês esses detalhes aí, né? Pois vamos lá? Muito bem aí. E a Érica Fernanda, olha, era importante, viu? Muito. Olha, se eu fosse nesse tempo aí, eu ia tentar namorar a Clarice, né? Para ver assim, porque não é fácil se relacionar com uma mulher desse porte, né? Ela é top, ela é cool, né? Não é fácil. Mas vamos lá. E aqui a arte de Marcílio Godoy para ela, né? Ele dá ênfase aos olhos dela, né? Chama muita atenção, né? Eu tenho essa coleção toda aí, né? Só acerta mesmo quem tem alguns conhecimentos biográficos, né? Da escritora, né? Não se preocupe em entender, olha, viver ultrapassa todo entendimento. Ela tinha umas frases assim de efeito terríveis, né? Olha aí, Fernanda. A hora da estrela. Olha a Macabeia aqui. Oh, coitada da Macabeia. Macabeia, né? É assim, a Macabeia. Né? Tem um acento no E, como Léo, né? Macabeia. Né? Também esse nome eu vou te contar. Vai para lá. Né? Tudo que a Macabeia queria era ser uma estrela, né? Coitada, sai do alto sertão do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, abestada toda. Fica trabalhando no Rio de Janeiro, aquela confusão, coitada, atrasadinha, né? E aí no dia que é atropelada, ela vira uma estrela, vai parar no jornal, a tragédia dela, né? É a ironia. Nos contos, a grande obra dela é Laços de Família. Perfeito. Grande obra. Né? Vê se você encontra aí na biblioteca da escola, Fernanda, o livro de contos Laços de Família. Né? Se tiver aí, você lê os contos da Clarice, observa a linguagem. Né? E a Macabé, essa é terrível. Né? É um meta-romance. Porque a escritora tem a grande dificuldade de escrever a obra, de criar personagem, né? de representar personagem na linguagem. Né? É um meta-romance. Valeu! E vem mais, hein? Está aqui. Quero muito cuidado, vou dar um minutinho para vocês observarem este slide, não é? Domine o slide. Me dê um minutinho aí, minha diretora.
E aí, galera, de volta, hein? Você viu aí? Vamos comentar item por item. Para quando chegar nos textos, a gente ir confirmando isso aí, né? Tem esse fragmento aí no seu livro, que ótimo! Olha esse conto, Amor. Eita! Olha, Fernanda, esse conto, Amor. Ai, minha gente, é uma pancada, viu? Não é fácil. Bom, toda a narrativa dela é intimista. Ela não usou o verbo coser, né? Lembra? Ela disse que há escritores que olham o exterior. Eu olho o interior. Eu coso para dentro. Olha aí. E nisso ela filosofa. Ela mergulha no psicológico e mergulha no social. Grande Clarice. É por isso que a prosa, a maneira de escrever, se aproxima muito da poesia, da linguagem da poesia. E agora vem o melhor momento que eu acho, né? A epifania. Aqueles momentos assim que dá aquele estalo. É o caso do conto Amor, né? Todos os contos dela têm esse estalo, né? Pá! Né? Aí uma revelação, muda a pessoa. Chamamos epifania isso aí, né? E essa epifania ela é muito forte para as mulheres. No conto O Amor, você percebe bem isso aí, né? É um conto maravilhoso, do Laços de Família, grande livro, não é? Por quê? Porque ela vai refletir nos contos, em toda a obra dela, né, a crise do universo feminino. Xiii! Como nesse tempo, a partir de 45 até os momentos, né, por muito tempo, até o momento atual, a filosofia predominante é do francês Jean-Paul Sartre, né? É a questão do existir, é o existencialismo, é o choque para consigo próximo e para com o outro. E olha o conto Amor aí, a falsidade, né, das relações humanas e familiares. Ei, pegou legal, hein? Essa aí é ótima, é revelação, exatamente, né? Essa revelação aí é diferente daquela de São Paulo, né, Fernanda? Ali é no campo religioso, né? Essa revelação aqui da literatura é no campo da recomposição da pessoa, né? É nesse sentido, né? Outra coisa que chama muita atenção nela é a metalinguagem, né? A questão do metarromance, né? A dificuldade que o escritor tem de manipular as personagens, movimentar, criar, dar existência, dar vida na linguagem, né? Então, a literatura dela, para um leitor desavisado, é um pouco estranha, né? Ela usa muito discurso indireto, livre. Olha as aulas dos colegas aí. O monólogo interior, muito bom. E o fluxo de consciência. São técnicas, né? Heranças do surrealismo, né? Tá lembrado aí, hein? As aulas de março, né? As vanguardas europeias, né? Tá vendo aí, Fernanda? Muito bem. Isso, olha que beleza, olha como a aluna ajuda, não é? Exatamente o existencialismo de Jean-Paul Sartre, né? E então, um dos grandes filósofos do século XX, né? Do pós-Segunda Guerra Mundial, francês, né? Ele mexeu muito com as pessoas, né? A questão do existir, do ser, do estar. E a Clarice Lispector foi uma grande leitora de Sartre, né? E ela levou muito dessa filosofia para dentro da obra dela, hein?
Que ótimo, né? Muita coisa boa aí. Essas características e temas, né? Predomina a questão da mulher, a crise, né, do universo feminino. Olha, e o melhor exemplo é a Macabé, né? As mulheres e os homens também, evidentemente, né? Uma mulher não pode se comportar como a Macabé. Que é isso, né? Não tem sentido, né? Coitada da Macabé, né? É uma obra impressionante. Eu amei demais, né? A Hora da Estrela. Uma obra de muita consistência, né? Mexe com a questão introspectiva, feminina, né? Aquele olhar que precisa mudar, né? Todos os contos são belíssimos, mas os contos de Laço de Família falam mais alto, hein? A Fernanda chamou a atenção aqui do conto Amor, né? Em Laços de Família. É magnífico. Ler a Clarice é um exercício de inteligência e sensibilidade, hein? Muito bom. Pois vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Aqui, olha aí, Fernanda. Eu trouxe um fragmento aqui do romance dela, né? A Paixão segundo GH. É até uma questão do Enem aqui. É uma questão boa, do tipo Enem, né? A Paixão segundo GH. Nem precisa perguntar quem é GH, que ela não diz, só bota a abreviação, né? E então, olha o desespero dela para construir a linguagem. Né? Vou criar o que me aconteceu. Olha que coisa. Olha que frase curiosa. Vou criar o que me aconteceu. Olha, mas já aconteceu. Assim, vou criar agora na linguagem, não é? Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Incrível, não é? Olha o fragmento, como é aquela obsessão, o desespero da escritora, não é? Com a linguagem e em produzir a ficção dela. Né? Entender é uma criação. Meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo. O desconhecido para uma língua que desconheço. E sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula, que se eu estivesse acordada não seria linguagem. Você vê, todo o tempo ela está nesse sufoco de escrever, né? É algo muito interessante. Ler a Clarice é algo assim, é um estranhamento. Né? Causa um estranhamento no leitor. Algo muito curioso. Vamos lá? Olha a questão aqui. Galera, um minutinho para vocês dar essa resposta, usando todos os recursos que já foram falados sobre ela, tá bom? Cara, me dê aí um minuto.
Oba! Voltamos aí, galera do terceirão, não é? Além da introspecção psicológica, olha aí a pista, né? Marcada pelo monólogo interior, outra pista. E pela sondagem do fluxo de consciência, outra grande pista. Reflete uma constante preocupação com a escritura do texto. Opa! Você viu o desespero dela, né? Com essa escritura do texto, construir o texto. Que elemento do texto comprova tal preocupação? Primeiro você viu essa tentativa de construir o texto, isso é metalinguagem, né? A letra C, olha aí, essa dimensão metalinguística. E depois tematizar a própria criação, o ato de criar. Aí, Fernanda já tinha mandado ali a resposta, não é? Por essa resposta, você tem uma ideia do modo dela construir a narrativa dela, né? Usar a linguagem. Né? Todo o tempo é a metalinguagem. E ao terminar o romance é um meta-romance. Entendido aí, terceirão? Então a preocupação desses grandes escritores neomodernistas, né, é a linguagem. Né? Construir a narrativa é um ato terrível, né? É um trabalho assim, fora do comum, fora do normal, porque todo o tempo o escritor vai questionando o ato de escrever. A escritura do texto. Parece que a própria literatura é personagem dela mesma, né? Essa obsessão do ato criativo, né? De tornar isso uma realidade na linguagem. Isso tem um nome, é metalinguagem. É o metarromance, né? É o metatexto. Valeu aí, galera? Que bom, né? Perfeito. Mas tem mais, hein? Só tem coisa boa. Ah, é, Fernando? Que bom. São duas grandes escritoras, né? A Lígia, grande escritora, né? Faleceu bem recente também, né? Também não, faleceu recente. A Lígia Fagundes Telles. Né? Bom, muito bom. Tem muitas escritoras, né, na literatura brasileira de grande porte. Né? Aí vamos ver depois os poetas, as mulheres, né, nesse campo da poesia também, não é? Pôr do Sol, bonito. Né? Você é uma boa leitora, hein? Bom aluno, bom leitor, bom aluno, né? É isso. Lê muito, tem que ler. Vai aumentando o repertório da linguagem. Na hora de produzir o texto, ótimo, não tem dificuldade, né? Muito bem, a professora está certíssima. E eu indico Clarice Lispector. Vamos lá, olha aí, olha esse texto agora aqui. A Hora da Estrela aí, Fernanda, olha aí, a Macabeia. Ai, minha gente. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer, olha aí o desespero aí, né? A preocupação. Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Olha aí, né? Pensar é um ato, sentir é um fato. Né? Essa Clarice, Fernanda, não é fácil, hein? Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade, aqui porque deu um corte aí, né?
Nunca vi palavra mais doida, né? Inventada pelas nordestinas, que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora? Esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo. Com a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Você vê aquela mesma preocupação, né, com o ato de escrever. Olha, eu vou dar 1 minuto para vocês relerem este texto. Tá legal? Me dê aí, minha diretora, 1 minuto. Opa, minha diretora. Opa, galera, cheguei. Perfeito aqui. Opa, a hora da estrela, hein? Olha, eu não quero ser essa estrela da Macabéa, não. Macabéa apanhou demais. Eita, Macabéa doida. Retardada doida, querendo ser o que não pode ser. Pagou caro, né? Então, para construir essa personagem, a gente sente o desespero do narrador, que não é a Clarice, evidentemente, né? E é desespero grande. Galera, não é fácil, né? Tá aí, o fragmento da Hora da Estrela. Essa obra é de 77, do ano do falecimento dela. Eu li várias vezes esse romance, né? A gente fez muito trabalho na faculdade e aprendemos muito com essa escritora. Aliás, a gente aprende muito com os grandes escritores, né? E aprende também um pouquinho com os ruins, para fazer o quê, né? E então, vamos conhecer um pouquinho o sentido do texto? Nem. Olha aí, né? O eu do narrador, que a gente chama também de sujeito, né? Hora da Estrela, de 77, né? Ano da morte, né? E a peculiaridade, né? Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador... O que é que acontece com esse narrador? Revela-se um sujeito, ou seja, um eu, né? Que reflete sobre questões existenciais. Olha aí a filosofia de Jean-Paul Sartre. Olha aí, Fernanda. E o nosso mestre McDowell, né? Já passou essa aula para vocês, hein? Sobre, né, esse sujeito narrador, a construção do discurso, né? O discurso narrativo. Então, vamos ver, a resposta está muito clara aqui na letra C.
reflete sobre questões existenciais. Aê! Olha, nós entregamos todos os segredos da Clarice Lispector. O segredo de Clarice. Olha, se eu fosse escrever uma crítica sobre ela, seria assim. O segredo de Clarice. Aí. É isso aí, exatamente. A intenção do autor, né? Da autora, né? É o segredo. Ah, não tem, infelizmente não tem. Ah, não sabia. Novo ensino médio. Ih, rapaz, que é isso? Que é isso, né? Aí é demais, né? Se eu fosse escrever um artigo crítico, seria esse, o segredo de Clarice, né? Vamos lá, Fernanda. Opa! Tem aqui mais esse fragmento da Hora da Estrela, não é? E então, vamos ler o texto, porque tem uma questão aí, para a gente dar uma olhadinha, não é? É isso aí. Então, você vê, são 3 fragmentos, esse aqui já é o terceiro, né? Não é fácil escrever. Pronto, está aí. Todo o tempo ela nessa metalinguagem, né? É o metarromance. É duro como quebrar rochas. Aí. Mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Que coisa incrível, né? Ela tem toda a razão. Escrever é um negócio terrível, né? Então, há que medo de começar e ainda nem sequer ser o nome da moça. Essa ela tentando criar personagem, né? O nome da moça a gente vai saber que é a Macabea. Né? Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. Que coisa, rapaz. Não é fácil, hein? Exatamente por ser simples demais que dói a cabeça dela, né? Que ela entra em desespero. Né? O que me proponho contar parece fácil, e é à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil. Parece um professor de teoria da literatura, explicando para os alunos como é a ficção, né? Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros, enlameados a palpar o invisível na própria lama. Que coisa, não é? O invisível na própria lama. Você vê, todo o tempo ela está teorizando sobre o ato de escrever, mostrando essa preocupação dela, né? Com a escritura do texto, com a construção da personagem, né? Metalinguagem, metatexto, metarromance, é isso. E entremeando o existencialismo de Sartre. É a Clarice. A Clarice não é fácil, hein? Causa esse estranhamento no leitor. É uma coisa incrível. Tá vendo aí, galera? Eu vou voltar para mostrar para vocês uma coisa curiosa nos textos anteriores. Antes da gente responder a pergunta. Aqui. Olha o texto aqui. Olha o outro texto, está aqui, não é? A paixão segundo GH. Essa preocupação ela passa de texto para texto, né? De romance para romance. Né? Vou criar o que me aconteceu. Poxa, já aconteceu e eu vou criar, sim.
Vou criar isso na linguagem. Vou transportar isso para a linguagem. Só porque viver não é relatável. Ou seja, viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Incrível, né? Achar que a ficção é uma mentira que é interessante, né? E sem mentir. Isso aí é o que é o lado mais curioso, é esse aí, né? Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação. É correr grande risco de se ter a realidade. Você vê o que a imaginação, ela se choca com a realidade. Realidade e ficção. Parece que as duas estão se cruzando constantemente. Entender uma criação. Meu único modo. Ou seja, o entender a vida para ela é criar a obra de arte. Precisarei, com esforço, traduzir sinais, né, de telégrafo desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula, que se eu estivesse acordada, não seria linguagem. Muito interessante. Vamos ver o outro texto. Aqui, a hora da estrela. Aqui é o desespero do eu narrador, que a gente chama sujeito também, se quiser. O sujeito narrador, né? Ou o eu do narrador, pode ser também, que não se confunde com o autor. Cuidado! Cuidado! Vou botar isso de outra maneira, né? O eu do narrador. Você pode chamar ainda sujeito, né? O sujeito narrador, que não é a Clarice Lispector. Cuidado! Não tem o eu poético, aquela voz dentro do poema? Não é mais o autor, por favor. Então, é o desespero desse sujeito criador. Esse eu do narrador. E aí, galera, olha aí a situação, o eu do narrador. Não tem o Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas? Quem narra Memórias Póstumas de Brás Cubas é o eu do Brás Cubas. Não é o Machado de Assis, não, por favor, hein? Não é o autor. É o Brás Cubas. Valeu? É o mesmo caso aqui, né? Então, você tem aqui, ó, que a peculiaridade desse fragmento é porque o narrador revela-se um sujeito, olha que coisa interessante, né? Um sujeito que, o sujeito que reflete sobre questões existenciais, etc, etc. Está aí. Não confunda, por favor. Esse é um detalhe muito interessante, muito curioso, né? Está voltando aí. Opa! E então? Chegamos agora no texto da questão, que é para a gente encerrar, né, com a Clarice Lispector. Isso, ele é um narrador e ao mesmo tempo personagem.
Então, o eu desse narrador aí não se confunde com o autor, Machado de Assis. Isso, Fernando, é exatamente isso aí. Não confundam, né? O eu do narrador, o sujeito narrador, com o autor. Muito legal. O autor ele só assina a obra, né? Que é o Machado de Assis. Né? Esse é o detalhe mais curioso. Mas quem narra a obra não é o Machado de Assis. Né? Não é o autor. Parece estranho, não é? Mas não é. É exatamente o que acontece, é isso mesmo, né? Quem narra a obra é o personagem, que é o protagonista, o Brás Cubas, que é um safado Brás Cubas, né? Você acha mesmo que Machado de Assis ia se comportar daquele jeito? Nem pensar, né? A galera está aqui, né? Mais uma vez a reflexão metalinguística da hora da estrela. Não é fácil, hein? Não é fácil escrever. Né? É duro como quebrar rochas. Né? Mas voam faíscas e lascas, como aços espalhados. Ela foi longe demais. Ela botou o máximo aí, né? Desse desespero de escrever. Lascas. Né? Incrível. Faíscas de aço. Que coisa, não é? Está lá no Velho Testamento. É melhor você levar uma lapada boa, né? Com um chicote bom, da mamãe e do papai, né? É melhor do que aquela palavra que vem rasgando. Olha, não é fácil. Bom, vamos para a questão? Aqui, olha aí a questão, que é para a gente fechar a nossa aula, não é? E então? É um livro singular, perfeito. No trecho do romance A Hora da Estrela, atenção, galera, ocorre uma concepção do fazer literário, olha aí, metalinguagem, segundo o qual a literatura é... Olha a letra, perfeito, né? Bom, a intenção é tornar sensível que não está claramente disponível na realidade. A realidade é uma lama, né? E ela vai tentar encontrar aquilo que está lá. É essa a intenção da escritora. Terceirão, olha, muito grato, né? Uma aula singular, né? Clarice Lispector. E até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.